Em 1955, o mundo recebeu o melhor livro que não deveria ter sido escrito. Quando Vladimir Nabokov publicou Lolita após ter um manuscrito rejeitado por 4 grandes editoras americanas, ele estava soltando uma granada cultural cujos estilhaços moldaram grande parte da percepção pública ao longo de diversas décadas. A obra imediatamente se transformou no fruto proibido do século XX, banida na França, censurada na Inglaterra e queimada em praças públicas merecidamente. Lolita carregava uma aura de perigo. Era o livro que todos queriam ler, mas que ninguém ousaria carregar de capa aberta no metrô. E quando Stanley Kubrick, em 1962, decidiu transpor o labirinto psicológico que está presente dentro desse livro para a grande tela, nós vemos o desenvolvimento do que foi provavelmente a maior psyops da história. Para entender o nível de desestabilização cultural que essa obra causou nos Estados Unidos, nós devemos olhar para 40 ou 50 anos depois. Precisamos ver o filme de 1996, Beautiful Girls, o qual chegou aos cinemas brasileiros com o nome de Brincando de Seduzir. Meu Deus do céu, que tradução horrorosa. Mas enfim, uma comédia dramática aceita pela crítica e pelo público da década de 90. Em uma das cenas do filme, o protagonista, um homem adulto de quase 30 anos, está conversando com Marty, uma garota de apenas 13 anos de idade. E em uma tradução literal do que ele diz em inglês, ele basicamente olha para ela e fala: "Você é a Lolita local?" A garota de 13 anos não apenas entende a referência como sorri e aceita o rótulo como se fosse uma espécie de elogio, sendo que, bem, se alguém te diz isso, você meio que deveria correr. O que aconteceu aqui, como uma palavra que nasceu para relatar o diário de um criminoso e a destruição da infância de uma menina traumatizada por um predador narcisista, se transformou em uma espécie de elogio sobre a precocidade de mulheres. Como a cultura pop foi tão brutalmente manipulada ao ponto de inverter os papéis, transformando o predador em uma espécie de poeta e a vítima em uma sedutora consciente, em 1994, com apenas 12 anos, Natalie Portman estreou no cinema o filme Leon, The Professional, ou traduzido para o Brasil, O Profissional, dirigido por Luke Benson. No filme, ela interpreta Matilda, uma menina órfã que é acolhida por um assassino de aluguel. A estética do filme era bastante sutil. Matilda utilizava uma gargantilha preta de girl, óculos escuros redondos e exibia uma postura de vulnerabilidade infantil misturada com uma certa postura sexualizada da parte do diretor. O figurino e a direção de Benson, cuja vida pessoal e a filmografia são cercadas por diversas controvérsias, incluindo namorar uma menor de idade, colocaram Natalie Portman como uma espécie de sex symbol aos seus 12 anos de idade. A resposta cultural acabou sendo ainda mais brutal. Portais de mídia e emissoras de televisão criaram de forma pública, sob a fachada de resenha, contadores digitais que marcavam os anos, dias e minutos que faltavam para Natalie Portman completar seus 18 anos de idade. Bom, eu não gosto muito dela justamente por conta do feminismo, mas, meu Deus, se eu tivesse vivido esse tipo de coisa e eu fosse mulher, provavelmente eu estaria fazendo vídeos pro YouTube falando a respeito do patriarcado. Na própria Natalie Portman declarou anos mais tarde o trauma e o terror que sentiu ao abrir a sua primeira carta de fã aos 13 anos, apenas para encontrar com uma fantasia de abuso escrita por um homem adulto. Mas Natalie Portman não foi a única vítima desse mecanismo de sexualização infantil. A história do cinema está repleta de atrizes menores de idade que foram empurradas para dentro desse mesmo molde estético para lucrar. Claro, o que eu poderia dizer a respeito de tudo isso é óbvio que o objetivo final de muitos grupos de poder ao longo do século XX e início do século XXI fosse a legalização da pedofilia. O exemplo mais visível e incontestável está claramente a respeito da ideologia woke. Apesar de muitos aqui no Brasil negarem a sua existência, é fato de que o objetivo final dela era, claramente,
a pauta das crianças trans e, através da pauta das crianças trans, estabelecer que adolescentes e crianças seriam capazes de definir a própria sexualidade e, através disso, claro, você estabelecer relações com esses menores de idade. O caso mais recente desse tipo de obra por parte dos grandes poderosos do mundo é o caso do filme francês Cuties, da Netflix, qual, sob verniz hipócrita de fazer uma suposta crítica à sexualização precoce das meninas, a produção faz exatamente o oposto e entregou um material que operava como puro pedobaiting. O filme expôs atrizes de apenas 11 anos a coreografias hipersexualizadas, roupas extremamente provocativas e enquadramento de câmera deliberadamente apelativos. Inclusive, o próprio livro chega a ser, em muitos momentos, uma experiência puramente vomitiva. Nabokov constrói diversas descrições poéticas e, inclusive, é de fato o livro mais bem escrito que eu já li. É uma prosa simplesmente absurda de tão boa, mas essa beleza é o maior truque da obra. Toda essa opulência estética é, na verdade, o golpe do protagonista para fazer com que você, o qual toma o papel de júri, acabe ficando ao seu lado no que é, essencialmente, o abuso de uma criança dos seus 12 aos seus 14 anos. Claro, o problema principal dessas adaptações que fizeram a respeito do filme é que, bem, a de 97 é praticamente inteiro pautado em diversos pedobaitings, para você ver a Dominique Swain estando em diversas situações eróticas e em diversos contatos físicos com o próprio Humbert. Mas o que realmente acabou moldando o imaginário foi o filme de 62. Kubrick escalou a belíssima Sue Lyon, que na época das filmagens tinha por volta de 14 a 15 anos, para fazer de fato algo que é uma espécie de maquiagem ao próprio ponto da obra. O espectador do filme do Kubrick não vê Lolita em momento nenhum agindo como uma criança de 12 anos que ela deveria ser no início da história estaria agindo. Não há cenas dela brincando ingenuamente como há na versão de 97. Porém, claro, o principal problema da versão de 97 é justamente esse tipo de cena, faz com que o filme se torne praticamente o material perfeito pro James Gunn assistir durante a madrugada. Kubrick cobriu Lion de uma maquiagem muito pesada, usando óculos escuros e utilizando um figurino que faz com que ela pareça ter por volta de seus 16 ou 17 anos. Inclusive, a própria cena de primeira aparição dela no filme de 62 e no filme de 97 é extremamente diferente. No filme de 62, ela está deliberadamente tentando seduzir o Humbert, enquanto no filme de 97 ela é apenas uma criança que está vendo alguma coisa no seu jardim. Provavelmente a melhor versão que você possa imaginar a respeito desse livro e dessa história é a versão do próprio Kubrick. Claro, ainda tem uma passação de pano frenética, porém, de fato, ao você colocar Lolita tendo por volta de seus 16, 17 anos, inclusive adicionando um diálogo de que ela iria para a faculdade após sair do acampamento, acaba descaracterizando principalmente o ponto central do livro, que é a pedofilia, o qual caracteriza-se pela atração sexual direcionada a crianças na fase pré-púbere, o desejo pelo corpo infantil e pela ausência total de traços adultos. Porém, o Humbert do filme está bem longe disso. Humbert está muito mais associada à efebofilia, que designa-se pela atração por indivíduos na pós-puberdade, especificamente adolescentes no final da maturação biológica. Trata-se do desejo direcionado não aos traços infantis, mas justamente aos traços já adultizados que começam a emergir no corpo de uma jovem. E bem, esse é o papel que Sue Lyon acaba tendo no filme. Ao apresentá-la com o visual, a maquiagem e a postura de uma jovem de 16 ou 17 anos, o filme remove o componente da infância. O Humbert do filme do Kubrick não está cobiçando uma criança que brinca com bonecas, ele está obcecado por uma adolescente cujas formas físicas e o comportamento mimetizam os de uma mulher jovem. A câmera de Kubrick foca na maturidade precoce da atriz, eliminando o traço de perversão infantil
que torna o livro uma leitura intragável. Inclusive, a própria dinâmica de poder é virada do avesso. No filme de Kubrick, Lolita deixa de ser a vítima para ser a agente ativa do jogo. Ela quem faz os esforços, quem joga o charme, quem dita o ritmo dos encontros e se move deliberadamente para fazer com que aquele homem maduro caia de joelhos diante dos seus pés. O Humbert do cinema é pintado quase como uma vítima de suas próprias fraquezas diante de uma jovem irresistivelmente manipuladora, e é nisso que o filme acaba criando, de fato, uma figura de Lolita que nunca foi a figura original que deveria ser transmitida através do filme. Talvez se esse filme tivesse qualquer outro nome e não estivesse associado ao título original, esse filme seria milhões de vezes mais aclamado pela própria crítica. Com essa mudança radical na dinâmica de poder, o filme de Kubrick desvia do crime de abuso para se transformar em um ensaio sobre a neurose da idealização. O conflito central deixa de ser a sobrevivência de uma criança e passa a ser o desespero de um homem ao tentar trancar um pássaro dentro de uma gaiola. Humbert não ama Dolores, ele ama o conceito imutável que criou dela. Ele quer congelá-la no tempo, possuí-la como um objeto de arte estático. Mas a Lolita de Kubrick se recusa a ser uma estátua. No filme, ela é retratada como um espírito indomável, livre e, acima de tudo, profundamente oportunista. Ela não pertence a Humbert. Ela transita pelos cenários, utilizando a obsessão dos homens como uma moeda de troca para alcançar seus próprios objetivos. Ela flerta com rapazes da sua idade, envolve-se com outros homens e usa o próprio Humbert Quilt como um degrau financeiro e social para escapar da mediocridade da sua vida suburbana, mesmo que sua escalada acabe falhando de forma trágica no terceiro ato. A personagem da Sue Lyon joga o jogo dos adultos com uma maturidade que o livro jamais atribuiu a Dolores real. E da parte de Humbert, é inclusive questionável se ele de fato sente alguma atração por crianças mesmo, justamente pelo fato de que sequer possuímos o flashback de Annabelle Lake do início do livro ou do filme de 97, que faz com que, de fato, esse Humbert seja muito mais próximo a um homem comum. Mas claro, eu imagino que nenhum homem comum iria gostar de sair com a filha adolescente da sua esposa. Mas todo homem já chegou a idealizar alguma mulher que já gostava ou que sentiu algum interesse amoroso. Então isso torna a história muito mais próxima do que é uma experiência real do que a simples menção da vida de um pedófilo do livro. No fim, é impressionante a capacidade de adaptação do Kubrick, que conseguiu recontar a história sem alterar os acontecimentos principais, mas mudando completamente a sua alma. Ainda assim, a inevitável associação do filme ao livro acabou disparando uma onda de sexualização infantil, por mais de que o filme original não faça diretamente isso, com exceção, claro, da cena da Sue Lyon de biquíni, mas sejamos sinceros, no Brasil a gente vê coisa muito pior. Sendo sincero, acredito que o livro sequer deveria ter sido escrito. Ele causou muito mais danos morais e mentes sequeladas do que qualquer bem cultural que ele pudesse ter gerado. Enquanto a mensagem de Kubrick extrapola o tabu e se transforma em um ensaio sobre a idealização e os perigos dela, o livro permanece atolado no mesmo lamaçal. Não há uma mensagem profunda em Lolita, não há um propósito nobre e o que existe ali é apenas uma coleção de fantasias de uma mente doente. Por isso, dou ao livro uma nota 3/10, exclusivamente pela prosa excepcional de Nabokov. Já para o filme de Kubrick, a nota é 10 de 10. É uma obra divertida, cheia de personalidade, conduzida por atores que trazem um enredo para muito mais perto da realidade. É uma pena que essa obra-prima cinematográfica carregue o fardo de estar associada ao livro e aos males que vieram na esteira dessa marca. Por fim, a versão de 97 recebe um 4 de 10. É a prova viva do erro de perspectiva. Apesar de Dominique Swain ter por volta de seus 17 anos durante as filmagens, sendo bem mais velha do que a Sue Lyon na época, a caracterização do filme a faz parecer consideravelmente mais jovem e infantilizada que a própria Lolita de 62. O filme de 97 comete o erro inverso, caindo de volta no erro da obra original e provando que, sem a genialidade de Kubrick, a história desaba inevitavelmente no grotesco.